Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Eterno. Hoje eu quero falar sobre um tema que é muito interessante para as nossas almas. E nós precisamos estar atentos a esta realidade, porque a cada dia que passa é mais comum em nosso meio, no meio da igreja. E nós precisamos estar atentos para não pecarmos contra o Senhor e não nos deixarmos enganar. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 16. Vamos ficar de pé, aqueles que podem, para nós ouvirmos a palavra de Deus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, diz a palavra do nosso amado Jesus. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém? Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Dá-nos a revelação da palavra, o entendimento da palavra, para que estejamos atentos à Tua verdade a cada instante, a cada minuto. Ô Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, é muito interessante essa exposição de Cristo, essa afirmativa de Cristo em relação a Pedro. Veja, estava Jesus falando a respeito dos últimos acontecimentos, dos últimos momentos da sua vida sobre a face da terra, do seu sacrifício. E eis, amados, que o diabo se levanta. Veja que interessante, nós precisamos estar atentos, porque o diabo, ele se levanta contra a nossa vida. O diabo, ele quer distorcer a mensagem de Cristo, ele quer fazê-lo entender que não é preciso observar aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, ele quer levar-nos por um caminho que Jesus nele não está, que na verdade Jesus condena. E o interessante, amados, se nós não vigiarmos, vamos cair nesta rede, vamos cair nessa tentação, nós seremos levados a errar diante de Deus. E quem estava diante do Senhor naquele momento em que Cristo mostrava os seus momentos finais sobre a face da terra, como seria difícil, mas necessário cumprir. Eis que ali estava Pedro. Olha que interessante. Quem estava era Pedro. Era alguém que conhecia o Senhor, era alguém que tinha comunhão verdadeira, comunhão íntima com o Todo-Poderoso, era alguém que sentava com Cristo, que comia com Cristo, que andava com Cristo, era alguém que viu os milagres, que viu o poder do Senhor, que viu a glória do Todo-Poderoso. Mesmo assim, amados, abriu a sua boca. Veja, abriu a sua boca, talvez movido por uma compaixão, Jesus vai sofrer, quem sabe dó, a amizade bateu mais forte, mas ele abriu a sua boca, irmãos, consciente ou não, e manifestou ali a vontade do diabo. Veja como nós precisamos vigiar, veja como nós precisamos estar atentos a cada instante, a cada minuto. Quem estava falando? Pedro. Mas quem era Pedro? Alguém que conhecia a missão de Cristo, alguém que conhecia os objetivos pelo qual Jesus havia nascido e morreria. Mesmo assim, Pedro tentou demover, olha só, Jesus de seguir na sua missão. E isto, amados, acontece conosco. Às vezes, queridos, nós somos levados pelo inimigo que usa alguém, que usa meios, que usa sei lá o quê, para nos fazer afastar, para nos afastar da presença de Deus. Nós temos que estar atentos a cada instante, a cada minuto, vigiarmos, para que não sejamos movidos pelo engano. Amados, Pedro levantou-se e falou para Jesus: não, Jesus, não faça assim.
Não haja dessa forma. Desista do sacrifício. Desista da tua missão. Na verdade, esta era a palavra de Pedro. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Veja, Pedro, na sua boa vontade, nas suas melhores intenções, tentou fazer Jesus parar. Tentou fazer Jesus desistir. Mas quem era que estava movendo? Satanás. Quem era que estava agindo? Satanás. Quem era o portador? Pedro. Quem era esse homem? Alguém que andava com Jesus. Irmãos, esta palavra chama-nos a atenção para uma vigilância cada vez maior. Haja vista que o inimigo usa de meios que aparentemente são legais, aparentemente são bons. Ele usa pessoas, quem sabe ele fala aos teus ouvidos: não faça isso, não precisa cultuar, não precisa sacrificar, não precisa trabalhar, não precisa fazer o ID. Não, você não precisa. Olha as tuas ocupações, veja as tuas limitações, veja quem é você. Isso é coisa do pastor, da pastora, não é para você. Por que ir na igreja todo santo culto? Para quê? Olha só como Satanás faz, amados. E muitos ouvem. Sabe por que ouvem? Porque está cansado, porque não tem tempo, porque tem filhos, porque tem isso, porque tem aquilo, enfim. Veja, amados, se porventura Jesus tivesse ouvido seu amigo Pedro, o seu discípulo Pedro, o apóstolo Pedro, se porventura Jesus tivesse dado ouvidos a ele, teria ali fracassado a missão de salvação. Veja como o diabo faz. E com essa palavra, irmãos, eu quero chamá-los a atenção para uma vigilância cada vez maior. Os dias são ruins, os dias são maus, são complicados e nós precisamos estar atentos. Porque se Pedro deixou-se envolver pela artimanha do maligno, nós também estamos muitas vezes nos deixando envolver pelas artimanhas do mal, do inimigo de nossas almas. E em muitos casos, nós o ouvimos e damos lugar a ele. Vigia, esteja atento. Mas o interessante, amados, é que esta lição de Jesus sobre a vida de Pedro, frutificou de uma forma positiva, e lá na frente, já em Roma, ele escreve aos queridos, escreve à igreja e alerta com relação às falsas mensagens, aos falsos mestres, aos falsos profetas, aqueles que seriam instrumentos do diabo para desviar as pessoas do caminho certo, da presença do Todo-Poderoso. Veja, amados, nós temos que aprender com as nossas dificuldades, ver o agir de Deus e crescermos no meio das provações, crescermos no meio das tentações, para que o Senhor nos dê força para seguirmos em frente. E quando Jesus olhou para Pedro e disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro não ficou revoltado com Jesus, Pedro não abandonou Jesus, Pedro não deixou de seguir a Cristo. Pedro tomou para si essa palavra, entendeu onde havia errado e procurou consertar-se diante do Todo-Poderoso, e foi um homem poderosamente usado pelo Mestre. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, veja o novo Pedro, alguém que teve uma experiência profunda com o Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, está escrito: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Irmãos, esta é uma afirmativa do apóstolo Pedro à igreja, a cada um de nós. É um alerta, irmãos, e ele chama-nos atenção, chama a atenção dos crentes, daqueles que amam a Cristo Jesus, para a realidade dos falsos mestres.
E nós precisamos estar atentos a esta realidade, porque o diabo está vivo, o diabo é real, o diabo não para, o diabo age, o diabo ele está aí para tragá-lo, para destruir a tua comunhão com Deus, para fazê-lo desviar da presença do Eterno. Nós temos que vigiar a cada instante, irmãos, porque o inimigo de nossas almas está cada dia mais atuante, porque ele sabe que o tempo se abrevia. E por incrível que pareça, o diabo age cada vez mais. Nós sabemos que o tempo se abrevia, que Jesus está voltando, que a nossa vida está se acabando. Mesmo assim, nós deitamos e descansamos, não nos preocupamos, nós não fazemos nada. É necessário acordarmos e tomarmos uma decisão verdadeira com o Todo-Poderoso. Veja, muitas vezes nós queremos identificar os falsos mestres com uma palavra que contraria de forma clara a palavra. Mas veja o que foi que Pedro disse a Jesus. Não, Jesus, não faça assim, é sofrimento, tenha dó de si mesmo. Oh, Jesus, olha que palavras gentis e agradáveis. Isso chama-nos atenção para uma realidade. Muitas vezes, amados, as palavras que desviam as pessoas da presença do Senhor, elas são açucaradas. Elas são gostosas, totalmente tragáveis. Não são intragáveis, não são salgadas, não são duras, mas o suficiente para fazer as pessoas desviarem-se da presença do Todo-Poderoso. Nós temos que vigiar, irmãos, tudo quanto nos cerca. A nossa mente, esse coração enganoso que nós temos, é preciso trazê-lo cativo ao Senhor, lavado e purificado, porque dele saem enganos. E se você não vigiar, se você não pautar a tua vida nos princípios de Deus, o teu coração terá vida própria e te fará desviar da presença do Mestre. Veja como são as coisas. Nem sempre, amados, os falsos profetas são pessoas que se levantam, mas sim situações, coisas, momentos, a tua cabeça, os teus pensamentos que te fazem desviar da presença do Senhor, buscando para si mesmo momentos que sejam agradáveis. Ah, mas olha só, o sofrimento, a dificuldade, mais fácil ficar em casa, mais fácil ficar aqui. E Deus, como fica na tua vida? A palavra diz que é preciso buscar o Senhor acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, a presença do Todo-Poderoso. É evidente, amados, que existe também aqueles que se levantam com o fim de desviar as pessoas do Eterno. Essas pessoas buscam aqueles que são interesseiros, que são incautos, que não conhecem a palavra de Deus. Eles plantam na mente das pessoas doutrinas contrárias à palavra, princípios contrários à palavra, porém que tem cara da palavra, que tem cheiro da palavra, que tem aparência da palavra. Nós temos que vigiar em todos os aspectos para que não sejamos enganados, porque os falsos profetas também são cativantes, são agradáveis, são legais e tem uma palavra bonita, boa de se ouvir e certamente não te confronta com o pecado, não te leva de fato a uma mudança radical de vida. E Pedro, ele entendeu essa realidade e ele ensinou esta verdade através da sua carta. Ele fala a respeito dos falsos mestres e mostra, amados, que é preciso cada dia mais estarmos com Cristo, vivermos com Cristo, andarmos com o Senhor, cada dia mais amar a Jesus a ponto de seguir em frente e deixar-nos mover pelo Espírito Santo de Deus. E veja ainda, amados, nesse versículo, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Pedro afirma, irmãos, que as pessoas estão rejeitando a Cristo nesses últimos tempos e era necessário estarem atentos a esta realidade. A mensagem, amados, a mensagem é boa, mas não existe uma dependência de Cristo. Entenda,
nós precisamos depender de Jesus em todas as situações. A partir do momento que alguém prega que, se você fizer uma ação, tomar uma atitude, seja ela qual for, dizimar, ofertar, fazer uma campanha, as campanhas de 7 semanas, 7 sextas-feiras, de subir ao monte 7 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, fazer um jejum de Daniel e essas coisas todas que Deus vai mover na tua vida, fique atento. Porque primeiro é preciso fazer uma comunhão verdadeira, possuir unidade com Cristo. A partir desse momento você pode até fazer as tuas campanhas, ofertar na casa do Senhor, orar no monte, mas tudo precisa estar ancorado na comunhão verdadeira com Cristo Jesus. É uma dependência profunda, uma dependência real, amados, uma dependência verdadeira. Nós não podemos nos deixar levar pelos desejos do coração, pelos desejos dissimulados do coração. A igreja vive ultimamente uma realidade não bíblica. Veja, ultimamente, amados, temos visto que as pessoas deixaram de ser bíblicos. A igreja não é mais bíblica. A igreja vive em cima de doutrinas fantasiosas, muitas doutrinas. Mas quando você olha a palavra, você vê na palavra, não existe uma base. Se não existe uma base bíblica, mas é legal, isso funciona, porque fulano de tal fez e deu certo, porque eu fiz e deu certo, porque isso. Olha, irmãos, esqueçam essas coisas. Porque o que dá certo na vida da gente, primeiro é Jesus no nosso coração. Cristo é o centro, primeiro Cristo, primeiro Jesus. Veja, não se engane. Ultimamente nós temos visto, irmãos, que já não se prega a palavra de Deus na igreja. Não se prega, por incrível que pareça. Porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Mas se chega um pastor e faz isso. Glória a Deus, aleluias. O que é que a igreja faz? A igreja vibra. Porque a igreja quer estas coisas. A igreja não quer mais Bíblia. Não é a nossa realidade, graças a Deus por isso. Mas as pessoas não querem mais Bíblia. As pessoas querem atores que preguem aquilo que elas querem ouvir. E que na verdade não ouvem nada, porque não falam nada. Falam aquilo que o coração quer ouvir. E faz lá aquelas coisas lá que parece capoeira, aquela coisa toda. Gente do céu, onde é que está isso na Bíblia? Veja como está louco esses últimos tempos. Mas as pessoas, quando vêm, tais situações, amados, vibram, porque não querem ouvir a palavra de Cristo Jesus. Olha só como são as coisas. Rejeitam Cristo Jesus. A igreja rejeita o Senhor da igreja. A igreja não quer Cristo Jesus. A igreja quer fantasia. A igreja quer situações que possam, quem sabe, levá-las à diversão, a sorrir, a gritar, a dançar, a ficar, sei lá, meio que fora da realidade, parece que estão possessos, e essas coisas todas. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Se alguém cair na igreja, aqueles rodopios cair, levantar e perguntar para você o que foi que aconteceu, essa pessoa não estava com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor, coloca isso na tua cabeça. O Espírito Santo de Deus não rouba as faculdades mentais das pessoas. Não rouba. Você pode rodopiar, amém, glórias a Deus, ciente que você está louvando e glorificando o Senhor. Você pode falar em línguas, amém, mas consciente que você está falando em línguas.
Você pode fazer qualquer coisa na igreja, mas com as tuas faculdades mentais em plena atividade. Se não for dessa forma, tem alguma coisa errada. Não se engane. O diabo usou Pedro para falar para Jesus: olha, Jesus, para por aí, tá bom. Já pensou se Jesus tivesse parado, tivesse ouvido a Pedro? Meu Deus do céu. Amados, nós precisamos estar atentos a todas essas realidades, porque são coisas comuns nesses últimos tempos. São coisas comuns. Eu não sou contrário a essas situações. Não estou aqui dizendo que é errado você falar em língua, ter visão, revelação. Você pode até, movido pelo Espírito Santo de Deus, agir de uma forma um tanto diferente, porém consciente, certo daquilo que você está fazendo, porque é o Espírito de Deus que está usando. E a Bíblia diz que temos autoridade em relação a essas situações. Assim está na Bíblia. Quem fala em línguas, quem profetiza, etc., cada um tem o domínio. É assim que está na Bíblia. Não é o contrário. Você não é levado pelo vento e faz as loucuras porque você está fora de si. Não, essa história de ficar fora de si na igreja não existe. Só fica fora de si possessos. Somente possessos. Fique atento, amados. Irmãos, é sério, muito sério, mas os últimos tempos são terríveis, são assustadores. São assustadores, não te deixem enganar. E ainda, irmãos, Pedro diz nesse breve texto, mas vale a pena ler todo o capítulo 2 de 2 Pedro, ele mostra, irmãos, que muitos estão sendo condenados, porque não querem saber de Cristo Jesus. As pessoas estão dominadas por toda sorte de práticas, mas não querem saber do Senhor. São pessoas vazias, ocas, sem comunhão com Cristo, que andam atrás de líderes, andam atrás de pastores, andam atrás de pregadores, de profetas. Há pessoas que andam aí 200 quilômetros, porque lá, 200 quilômetros, há um profeta profetizando tudo, que vai chover, que não vai chover, todo tipo de profecia. A pessoa vai ao encontro dessa pessoa, enfrenta uma fila para ouvir uma profecia, mas não querem ler a palavra de Deus, que é a maior profecia, a maior revelação que nós temos. Não, ler a palavra de Deus não, ler a palavra de Deus é cansativo, eu não entendo, etc. Não entende porque não tem o Espírito de Deus, porque é o Espírito Santo que revela a palavra. É o Espírito Santo que revela a palavra, irmãos. É o Espírito de Deus que revela a palavra. Nós precisamos estar atentos, porque a palavra do Senhor é a maior revelação que nós temos. Nós não podemos de forma alguma abandonar a palavra. Nós não podemos deixar a palavra. Você precisa viver a palavra, praticar a palavra. Eis aí a orientação do apóstolo Pedro. Ele escreve e diz que é necessário que vivamos Cristo, porque os últimos tempos são difíceis, são enganosos, complicados. Mas se você não vigiar, como é que você vai alcançar? E eis aí, amados, os corações feridos aos montes. Corações que foram atrás de líderes, de profetas, de igrejas, que participaram dessas situações, descobriram que Jesus não estava na causa. Coração ferido, vida feridas, não querem saber mais de Deus, decepcionados com tudo. Mas por quê? Porque não quiseram Deus, mas quiseram receber aquilo que era oferecido, mesmo que fosse fake, uma falsificação, longe da verdade da palavra. Irmãos, os dias são de meditarmos na palavra de Deus e vivermos a verdade de Cristo. E assim Ele há de resolver nossas crises existenciais, Ele há de curar as depressões, as síndromes do pânico, Ele há de mudar a sorte de todos aqueles que se achegam a Ele. Nós temos que entender, irmãos, que tudo isso é fruto de escolhas. Nós temos que escolher Jesus. Escolha Jesus. Viva Jesus. Seja de Jesus. Não valorize nada mais do que Cristo na tua vida. Não valorize nada mais do que Cristo, amados.
Nada é mais importante. Mais uma vez, pela milésima vez, repetindo, o trabalho não é mais importante, a família não é mais importante, o dinheiro não é mais importante, a casa não é mais importante, a saúde não é mais importante, nada é mais importante do que Cristo na nossa existência, porque a partir do momento que você centraliza em Cristo, centraliza Cristo na tua vida ou deixa-se envolver pelo Espírito Santo de Deus, todas as portas serão abertas para você, porque a palavra nos promete assim, que você será abençoado, será guiado, será dirigido, será movido pelo Espírito. Deus há de fazer aquilo que Ele deseja para você, e Deus tem o melhor para seu povo. A promessa de Deus é que Ele tem o melhor, mas melhor para quem? Para aqueles que são fiéis, para aqueles que amam a Cristo, para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que não se deixam envolver pelas falsas profecias, pelos falsos mestres, para aqueles que procuram conhecer a palavra, para aqueles que procuram viver a santidade, doar-se por completo a Cristo e que têm coragem de falar: a minha vida é de Jesus. Porque falar é fácil, irmãos. Nós afirmarmos que a nossa vida é de Jesus é fácil, é só abrir a boca e falar. Mas não é apenas falar. Nós temos que viver aquilo que nós falamos. E se eu afirmo que a minha vida é de Jesus, eu tenho que viver Jesus na minha vida a cada instante, a cada minuto. E Jesus, ele diz em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. Ouça a afirmativa de Cristo. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Ouça, irmãos, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Os alertas estão aí aos montes. A palavra de Deus, ela está cheia de sinais amarelos que ficam piscando diante de nós, para que você possa estar atentos à palavra, atentos às afirmativas de Cristo. Não as subestime, não as abandone, não as negligencie, mas viva aquilo que o Senhor tem falado a cada instante, a cada minuto. Viva a palavra de Deus, amados, viva a palavra do Senhor. Queridos, o apóstolo Pedro, ele estava em Roma. Quando ele escreveu esta carta, ele estava em Roma. Logo ele seria morto. Ele seria morto, diz a tradição que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não se achou digno de morrer crucificado na mesma posição de Cristo. Ele exigiu que fosse crucificado de cabeça para baixo, ponta cabeça. Se foi realidade, vamos saber o dia que estivermos nos céus. No entanto, a tradição afirma dessa forma. A Bíblia não entra nesses pormenores. Mas veja, estava Pedro próximo da sua morte. Ele estava em Roma. Ele estava no meio de um povo pagão, de um povo difícil. Mas ele não abriu mão de servir a Cristo Jesus. Ele sabia das dificuldades pelas quais passava e passaria, com certeza. Ele poderia até vir que seria morto, porque amava a Cristo Jesus. A perseguição era extremamente grande. E aquele povo era impiedoso, muito impiedoso. Era um povo ruim. Mesmo assim, irmãos, ele não abriu mão de Jesus. Ele não abriu mão do sacrifício de Cristo. Nada o demoveu da ideia de servir a Jesus até os seus últimos dias. A exemplo de Pedro, irmãos, nós temos errado, sim. Quem sabe você tem ouvido Satanás. Tem até sido, quem sabe, usado por ele. O inimigo tem soprado na tua mente: para, tá bom, você já tem feito o suficiente. Olha, Deus entende as tuas limitações. Jesus compreende que você não pode. E ainda, o que é que tem? O que é que há? Aquela coisa toda, não é? Olha, é assim, irmãos. É desse jeito que o inimigo vai soprando na mente das pessoas. E elas vão ouvindo, vão dando lugar. Pedro ouviu a Satanás. Abriu a sua boca e tentou parar a missão de Jesus. Foi repreendido. Mudou a sua vida.
e aprendeu que o mundo era difícil, complicado, e alertou a igreja com relação a Satanás e a ação do inimigo. Amados, siga neste caminho, ame Jesus, não deixe se mover pelas trevas, não subestime a realidade da palavra de Deus, não subestime, irmãos. Eu sei que a palavra de hoje ela não é muito boa de se ouvir, não é, mas é melhor ainda ouvir esta palavra do que no dia eterno você ouvir de Jesus: não te conheço, não sei quem é você, apartai-vos de mim. Amados, essa é uma palavra de alerta. Eu não sou melhor do que vocês. O inimigo também sopra na minha mente. Não vale a pena, Elias. Não vale a pena continuar com essa igreja. Não vale a pena ir lá no Nordeste. Eu também ouço essas coisas, amados. Ouço. Olha só o que está acontecendo. Irmãos, eu ouço isso também. Não é só vocês. Mas eu posso ouvir, mas não posso dar lugar. Amém? Você pode ouvir o diabo soprando nos teus ouvidos, usando alguém para fazê-lo desistir, mas não dê lugar. Siga em frente, porque a mensagem de Cristo é maior, porque o que o Senhor tem para nós é maravilhoso, é extraordinário. Amém? Nós não estamos isentos de ouvir, mas estamos aqui para alertá-los que vocês vão ouvir. Amém? Glórias a Deus. É fraqueza sua ouvir? Não, não é fraqueza. O diabo usa também até os fortes. É preciso só vigilância. E a palavra chama-nos a atenção para que sejamos vigilantes. Vigia, povo de Deus. Diz a palavra que o diabo está ao nosso derredor. Nosso derredor. É terrível, não é? Ao nosso derredor. Mas nós temos Jesus, estamos debaixo do sangue de Cristo e na autoridade de Cristo. Nós o repreendemos. Nós nos levantamos contra ele e certamente a vitória é do Senhor na nossa vida. Amém, amados? Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai, e quero clamar que tu venhas despertar-nos cada dia mais, nos fazer, Deus, atentos, vigilantes às artimanhas, às ações do maligno, através dos homens, através de tantos outros meios, Pai, mas que nós estejamos atentos para não pecarmos contra Ti, para não perdermos a tão grande bênção da salvação. Ô Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que essa palavra fique gravada em nosso coração. Mensagem 1135.